Bom dia, pessoal. Hoje é sábado. Eu e minha namorada acordamos 11 horas. Agora são meio-dia e meio, quase. Ela tá lá fora fazendo almoço e eu vou vir para os computadores. Eu vou passar uma visão interessante para vocês de como que você pode analisar o gráfico de uma forma melhor, beleza? Então, galera, já tá de tarde, né? Já tá, acho que 4h30 por aí. Eu terminei de editar o vídeo agora. E agora eu e minha namorada vamos na farmácia comprar alguns remédios pra gripe, né? E é isso, vão acompanhando. Vou fazer o cold start do Fuscão. Bora que bora. Então, galera, acabamos de sair da farmácia. Agora bora pra casa. Então, galera, agora são 6h30, tá? Eu já programei o vídeo, já deixei tudo certo, beleza? E agora eu vim aqui passar uma visão importante para vocês entenderem uma coisa, tá? O gráfico, pessoal, ele é fractal. Para quem não entende, vai ter muita gente que vai entender, mas alguns iniciantes não entendem o que é um gráfico fractal. Tudo que acontece no 1 minuto, acontece no diário, acontece no mensal. Todos os movimentos, eles só mudam que são em tempos gráficos maiores, tá? Então, o que acontece, sei lá, nos 5 minutos vai acontecer no semanal. E é isso que eu quero que vocês fixem na cabeça de vocês, tá? Aqui eu fiz um exemplo para vocês começarem a entender, tá? Na série que eu vou gravar, Forex do Básico Avançado, eu vou explicar isso profundamente, com gráficos reais, e enfim. Mas aqui eu fiz um desenho, um resuminho para vocês entenderem, tá? Esse gráfico vermelho, primeiro começando, vocês têm que entender que o gráfico se move em ondas, estruturas, enfim, cada um chama de um jeito, tá? O mercado se move em ondas, então ele faz uma onda alta, uma onda de baixa, uma onda alta, uma onda de baixa, ou estrutura de alta, estrutura de baixa, enfim. Esse daqui é como se fosse o gráfico do diário, tá? Entendendo que o gráfico é fractal, tudo o que acontece no diário acontece em tempos gráficos menores. Então, essas estruturas aqui que eu desenhei são todas do diário, essa em vermelho. E aqui abaixo a gente tem as ondas, estruturas do 4 horas e 1 hora. E vocês podem ver que o diário tá de vermelho e o 4 horas e 1 hora tá de amarelo. Então, dentro dessa pernada do diário, o 4 horas ou 1 hora vai estar fazendo exatamente o que o diário faz, só que em tempos gráficos menores. Então, o gráfico mais alto, ele é formado pelos gráficos menores, entendeu? Tudo que o gráfico mais alto vai fazer, os gráficos menores já fizeram, entendeu? Então, por exemplo, nessa pernada aqui do diário, no 4 horas e 1 hora,
ele estava em estruturas de alta, entendeu? Então, se a gente diminui mais ainda o tempo gráfico para 15 minutos e 5 minutos, essa pernadinha aqui, ó, do 4 horas e 1 hora, lá no 15 minutos e no 5 minutos, vai estar fazendo exatamente esse movimento de alta que depois de 1 hora, 4 horas, vai formar esse movimento que depois no diário vai formar essa pernada, entendeu? Então eu quero que vocês entendam que o gráfico é fractal. E o que que isso... Por que que eu quis trazer isso? Porque às vezes, pessoal, por exemplo assim, ó, a gente tá numa retração para fazer uma expansão do diário. No caso, deixa eu pegar o pincel aqui. A gente tá numa estrutura de alta. Deixa eu até mudar a cor para vocês entenderem melhor, pessoal. Eu vou mudar para verde, tá? Pera aí. A gente tá numa estrutura de alta e depois a gente começa a identificar que o diário vai começar a fazer a retração. E aonde que a gente identifica? É quando o 4 horas vira para a estrutura de baixa. E daí o diário vai começar a fazer a retração. E quando ele chegar no 50% da pernada dele, a gente entende que ele vai iniciar um movimento de expansão, tá? Então, no 4 horas, aqui, o 4 horas vai estar em estrutura de baixa, 4 horas e 1 hora, né? E ele vai virar para estruturas de alta. E com isso, a gente consegue engatar compras com o alvo lá no topo, entendeu? Tipo, sei lá no 4 horas ou no 15 minutos, enfim. A gente consegue pegar compras, tá? Com o alvo no topo, seguindo essa linha de raciocínio, entendeu? E aqui, nesse ponto, aqui ó, esse gráfico verde, eu simulei como se fosse 4 horas, tá? Nesse ponto do 4 horas... aqui embaixo, bem pequenininho, até vou dar um zoom para vocês verem melhor, peraí. Deixa eu botar outra cor aqui novamente, botar em azul. Nessa pernada aqui do 4 horas, o gráfico de 15 minutos, ele também vai estar fazendo as estruturas, entendeu? Só que aqui tá difícil de desenhar, rapaziada. Deixa eu tentar botar menor aqui, tá? Deixa eu ver... Aqui, ó. Então, o vermelho é o diário, o verde é o 4 horas, fazendo as estruturas. No 15 minutos, lá no comecinho dos gráficos menores, é que o TradingView não permite fazer isso, tá? Mas, enfim, no 15 minutos ele já vai estar virando a estrutura primeiro que o 4 horas. E nisso a gente já começa a identificar que o preço está mudando a intenção dele. De vir para baixo, ele está mudando a intenção de ir para cima. Eu não sei se ficou muito claro. Parece ser meio complexo, mas entendam que o gráfico é fractal, tá? Antes do diário fazer um movimento, esse movimento começou lá no 15 minutos e no 5 minutos. E aí você tem que encaixar tudo isso para fazer um contexto de mercado para, de fato, chegar num ponto de abrir uma operação, tá? Eu vou fazer aqui ao vivo, ó. Eu nem simulei nada aqui antes. Vamos achar alguma coisa no gráfico. Então, pessoal, eu vou fazer aqui na prática mesmo, tá? Como se eu fosse simular uma operação que eu entraria, beleza? Para vocês entenderem o que eu quero me referir com isso que eu falo de contexto gráfico. Fazer todo um contexto como se fosse, assim, ó, imaginem uma folha em branco, que vocês estão na escola, a professora dá uma folha em branco, tá? E vocês têm que escrever uma redação. Vocês não vão começar a escrever no final da redação, não, vocês vão dar início, contar toda uma história, vírgula, ponto de exclamação, até chegar no final. E a mesma coisa com o trade. O gráfico tá aqui, o gráfico tá em branco. Vocês precisam dar todo um contexto do qual movimento ele vai fazer, do porquê que ele tá com essa intenção, até chegar no ponto de entrada de vocês. Então eu vou simular aqui no gráfico, ao vivo, nem fiz nada de roteiro, nada, algum ponto que eu posso usar de exemplo prático pra gente entrar numa operação, tá? Como se eu fosse entrar numa operação. Deixa eu encontrar aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Aqui a gente tem um exemplo muito claro, beleza? Aqui a gente tinha, no diário, a gente tinha um Fair Value Gap, tá? Aqui, beleza? E quando o diário... peraí, eu nem trouxe para vocês esses assuntos de Fair Value Gap, ponto de interesse e esses assuntos mais profundos, porque eu vou deixar para falar na série Forex básico avançado que eu quero gravar,
beleza? Mas algumas pessoas já sabem, algumas pessoas ainda não sabem, mas um Fair Value Gap a gente usa para adicionar contexto ao gráfico. Fair Value Gap, ponto de interesse, oferta e demanda, breaker block, várias coisas. Então vamos lá, pessoal. Eu marcaria esse Fair Value Gap aqui, tá? Do diário. E daí eu desceria ou para 4 horas. Quando você acha um ponto de interesse no tempo gráfico maior, você tem que começar a descer os tempos gráficos para ir adicionando contexto até você chegar no ponto de uma operação. Aqui no 4 horas a gente não vê nada nítido que ele está fazendo dentro do Fair Value Gap, certo? Numa hora, vamos ver. Numa hora a gente tem um negócio interessante, tá? Então, de fato, a gente entendeu que o gráfico respeitou a região do Fair Value Gap. Eu até vou marcar aqui, ó. Numa hora a gente teria isso daqui, tá? Isso daqui. E o que eu faria, então, com base nisso? A gente já tem duas coisas. Deixa eu só aumentar a iluminação. A gente tem o Fair Value Gap, tá? Primeiro ponto, a gente sabe que o diário, ele tá de alta. Então, se ele rompeu essa estrutura aqui, tá? O diário, a gente traçou o premium discount no diário. Então, essa região, ela está abaixo dos 50%. Então, ela está válida para compras. Então, a gente traçou o ponto de interesse. Aí, a gente desce o gráfico para achar alguma operação com base, sabendo que o diário está de alta, a expectativa do diário é romper esse topo. Mas, claro, a gente não vai pegar uma operação aqui no diário e carregar até aqui no topo. Entendeu? Isso é muito tempo. Enfim, o gráfico chegou no ponto de interesse, numa hora ele fez o quê? Ele virou para alta, tá? Ele virou para alta, a gente traça a premium discount também. Então, tudo que tá aqui abaixo dos 50% tá válido para compra. O que a gente consegue identificar aqui? A gente consegue identificar outro Fair Value Gap, tá? Então, aqui numa hora, a gente já passou pelo diário, a gente já passou pelo 4 horas, a gente já passou pelo uma hora. Numa hora, a gente identificou algo interessante. Então, se a estrutura de uma hora está de alta, qual que é a intenção do preço? É continuar a estrutura. Então, o alvo do preço está aqui em cima, tá? É que eu não tenho um replay agora, eu tenho que pegar uma conta nova lá com o gringo, que dá plano de TradingView Premium por $10, porque a minha acabou esses dias. Enfim, imagine que o gráfico tá aqui, tá? Então a estrutura tá de alta e daí o alvo dele é aqui, para romper o topo e continuar a estrutura de alta, tá? Então a gente identificou uma região abaixo dos 50%, a gente começa a descer os tempos gráficos novamente, beleza? Deixa eu ver aqui. No 15 minutos, o que a gente tem? Ó, 15 minutos a gente tem algo interessante, que o gráfico sentiu o ponto de interesse, tá? E provavelmente vai começar a reverter estruturas. Mas eu quero algo mais claro ainda. Então eu desço para os 5 minutos, tá? Deixa eu coisar aqui que eu tô fazendo só com uma mão, pessoal. Então nos 5 minutos já fica tudo mais claro, ó. Tem o gráfico está dentro do ponto de interesse do diário, o gráfico está dentro do ponto de interesse de uma hora, a gente já fez todo o contexto do diário, todo o contexto de uma hora, tá? Agora a gente vai para os 5 minutos para de fato conseguir dar uma entrada, tá? E aqui nos 5 minutos, o que a gente tem? A gente tem uma quebra de estrutura de alta. Então, a gente já identifica que os 5 minutos também virou. Então, a gente tem o diário de alta, a gente tem uma hora, 4 horas de alta, beleza? Então, o que a gente faz agora? 5 minutos, a gente identificou que está de alta, a gente traça um premium discount, tá? E depois a gente identifica regiões de liquidez. Igual eu sempre falo para vocês, pessoal, eu sempre espero o gráfico dar um ponto de liquidez antes do ponto de interesse, que no caso, no tempo gráfico menor, né? No caso seria isso daqui, ó. Isso daqui é tudo liquidez que o gráfico vem capturar depois. Antigamente eu entrava direto, mas hoje eu entendo que o gráfico sempre vai deixar pontos de liquidez para depois sweepar um topo e voltar a cair para capturar aquele ponto, tá? Então a gente teria esse ponto de liquidez aqui, beleza? Marcar aqui. E a gente teria o quê? O que a gente teria mais aqui? A gente teria essa região, tá? De ponto de interesse, e a gente teria essa região aqui
de Fair Value Gap dos 5 minutos, tá? E como eu falei para vocês, eu espero duas coisas antes de abrir uma operação. A captura da liquidez, tá? Eu não ligo muito pro preço, o preço não pode sair da zona de ponto de interesse. Eu não ligo para isso porque vocês têm que entender que o gráfico, ele é por região, é tempo e preço. Então, não importa muito o que importaria seria se ele, por exemplo, aqui nesse ponto, ele fechasse com o corpo do candle, tá? Mas se ele viola um ponto de interesse e deixa o pavio, eu não me importo com isso, tá? Eu entendo que aquele ponto de interesse foi respeitado. E uma coisa que eu sempre falo para vocês, que está registrado em todos os 50 vídeos do canal, que eu sempre aguardo a intenção do preço, tá? Então, capturou a liquidez aqui, o que o preço fez? Ele deixou um sweep aqui, e logo depois, o que ele fez? Deu esse candle de alta. Foi exatamente quase a mesma coisa que foi a minha operação de sexta-feira, que eu quase peguei 5R no XAUSD, né? Foi exatamente isso, vocês podem voltar que tá aí registrado. Então, o que eu iria fazer? Provavelmente, eu abriria essa operação aqui, ó. Essa operação foi em Nova York, né? Mas eu não peguei porque em maio eu tava focado só na Ásia. Agora eu tô focado em Nova York e na Ásia com esse operacional, né? Eu tava operando 2 operacionais em maio, que foi o que eu sempre operei. E em maio eu tava testando e validando esse operacional aqui, tá? Eu operava de um jeito um pouco diferente, mas eu tava junto ao meu operacional principal validando isso aqui. E agora eu tô focado mais nesse porque meu maio foi um mês muito lindo graças a esse operacional, tá? Então, eu pegaria essa operação 1 para 5 fixo, tá? E é basicamente isso, pessoal. Tudo isso eu faria antes de abrir uma operação. Todo o contexto gráfico, tá? O contexto do diário, a gente ia ver como é que tá o diário. Tá de alta, traçou o permanent discount, beleza, procura pontos de interesse abaixo dos 50%. Aí desce para 4 horas, desce para 1 hora, identifica. 1 hora virou como? 1 hora tá de alta, beleza. Dá um checklist numa hora. Desce pro 15 minutos e aguarda o preço chegar naquela região que você definiu, beleza? Aqui, ó, pessoal, aqui nos 5 minutos até tinha um ponto de interesse um pouco mais nítido, tá? É super válido você fazer isso também. O que a gente tinha aqui nos 5 minutos? A gente tinha um Fair Value Gap, tá? Só um Fair Value Gap. Poderia usar esse Fair Value Gap, poderia abrir a operação também direto no 15 minutos, que daria super certo. Então, basicamente, esse é o meu raciocínio, pessoal, por trás antes de dar um clique, tá? E, cara, eu sou muito paciente na frente dos gráficos, tá? Como eu já tinha falado, eu já fiquei mais de 2 semanas sem dar um clique, só esperando uma oportunidade. Essa semana eu dei 3 cliques, tá? Que foi um take e um loss terça-feira e sexta-feira um break-even. Entendeu? Então, eu realmente sou muito paciente. É exatamente isso que vai te diferenciar de quem tem resultado e quem não tem. Porque todo mundo acha que vai ter operações todo dia e não é isso, pessoal. Um trader, eu digo que é mais de aguardar, ser paciente do que ficar clicando toda hora, tá? Claro, tem operacionais diferentes que vão dar operações todo dia, mas enfim, não é o meu caso. Eu sou um trader muito paciente e se precisar ficar 1 semana sem dar um clique olhando o gráfico toda hora, eu vou ficar até o preço chegar no meu ponto de entrada que eu tô esperando, beleza? Por que eu quero me referir a isso, pessoal? Se eu fosse um cara ansioso, aqui eu já teria comprado um monte de vezes, tá? Mas não, eu sempre aguardo o preço fazer. José, mas tem vezes que o gráfico, ele bate aqui e já sobe. Cara, beleza, isso faz parte. Nem todas as vezes eu vou conseguir participar do movimento. É igual a operação de sexta-feira. O meu viés a semana toda pro ouro tava que ele vinha buscar aquele fundo. Tá aí registrado, ó. Que ele vinha buscar esse fundo aqui, ó. A partir do momento que ele fez esse sweep aqui em cima, eu já tinha falado, ó, ele vai buscar esse fundo aqui, tá? E o que eu fiz? Eu não consegui participar da venda, porque a venda aconteceu 5 horas da manhã, que no meu operacional entraria aqui, ó, tá? Pra pegar essa venda, entendeu? Eu participei da compra aqui, eu participei dessa compra, mas eu não participei dessa venda, entendeu? E é isso, pessoal. Tá registrado no vlog anterior que eu participei dessa compra. Deixa eu traçar o permanent discount aqui, ó. Eu participei dessa compra aqui com base de pegar a pernada de retração para depois pegar a expansão, só que acabou que a compra me tirou no break-even
E a venda aconteceu aqui 5 horas, quase 6 horas da manhã. Mas é isso, cara, um dos pontos principais que vocês têm que trabalhar é a paciência, tá? A paciência é essencial, é primordial para você se tornar um trader de sucesso, tá? Muita gente acha que tem que clicar todo dia, é ganho todo dia, mas não, pessoal. É muito, muito, muito ao contrário disso, beleza? Então, basicamente é isso que eu olho antes de abrir uma operação. Então, pessoal, agora a gente tá indo aqui no mercado do carro do meu sogro. A minha gata tá aqui, que ela vai fazer um bolo de milho. Olha, pessoal, meu sogro tinha mandado o carro lá pra estética, né? Que eu gravei nos vlogs anteriores. O carro voltou brilhando. Olha isso. Carro preto é difícil de manter, né? Tipo, por causa de arranhado, sujeira. Igual o Fusca, que é branco, já não é tão difícil, né? Mas olha isso, o carro tá refletindo tudo, brilhando. Agora é porque a gente pegou um pouco de chuva, né? Mas ficou muito top. Aqui atrás estava arranhado. Enfim, ficou bom. Bora que bora. Café eu gosto, hein, rapaziada? Quem acompanha todo dia sabe que eu gosto de um cafezinho. Ó. Estão mexendo ali. Então, pessoal, já voltamos, ó. Primeiro ingrediente, ovo, né? 3 ovos. Foi 3 ovos. Ó, rapaziada tá assistindo pra aprender a fazer um bolo de milho. É isso aí, ó. 3 ovos, agora uma lata de milho. Aí um pouco mais de meia lata de milho, só que daí cheia de açúcar, né? Aí uma lata de leite cheia. Uma lata de milho de leite, né? Aí uma lata de floco de milho, né? Pode botar. Vocês percebem que é tudo dentro da lata de milho que dá pra fazer as medidas, né? Então, é isso aí. E também meia lata de óleo. Olha, a gente também veio uma tampinha de fermento, que é equivalente a uma colher, né? Eu coloco aqui. E o fermento, vocês sabem que não pode bater muito, né? Não pode misturar tanto. E eu vou bater só um pouquinho. Pronto, só pra mesmo misturar, não pode bater muito fermento. Olha, rapaziada, aí vocês precisam de uma forma, qualquer forma. Aí precisa de uma margarina Pra untar. pra untar, pra deixar ela, né, aqueles jeito, Pra não grudar. pra não Aí grudar. eu pego a margarina assim e venho espalhando ela com um É, guardanapo. pode ser com guardanapo ou com uma espátula, né? É, mas a margarina ela é meio difícil de espalhar com espátula, a não ser que seja derretida, né? Né? Mas É daí eu isso. venho Daí e tem que espalho. untar bem, espalhar bem. E aí, rapaziada, agora vira um negócio aqui dentro, o que é o nome disso? Os flocos do milho, Floco de milho. assim, e daí vai espalhando por toda a forma, assim, ó. Pra ir untando a forma, né? Espalha em toda a forma, espalha aqui no meio também, tem que espalhar bem. E vai espalhando. E o que sobra daí é só descartar, né? Que vai ficar uma sobra normalmente. Agora, pessoal, coloca aquilo lá que foi batido no liquidificador, ó. Que daí é o bolo, né? Nossa, tá cheiroso, hein? Tem cheirinho de milho. Depois vocês vão ver o resultado. Tem que levar pro forno ainda. Então, pessoal, como vocês puderam ver, o bolo ficou pronto depois de 1 hora no forno. A gente tá aqui jogando o Brawl Stars, um joguinho de celular. Deixa eu mostrar pra vocês. A minha namorada joga umas vezes. Deixa eu mostrar aqui. A gente joga às vezes. E agora a gente tá preparando um hambúrguer pra comer. Olha só como que ficou o bolo aqui, ó, pessoal, depois de pronto. É isso aí, esse canal vocês aprendem trade, receitas, dicas, visões, mentalidade e culinária. Beleza? Agora vamos jogar um pouquinho e logo vamos comer um hamburgão. Comendo ali, bora que bora. Então, pessoal, hamburgão feito, ó. Pão, ovo, hambúrguer, né? 100% bovino. Alfacezinha.
Agora a gente vai assistir um filme e bora comer. Com Lorenzo. Acho que não tenho com quem me preocupar. Então você pode explorar o mundo e ficamos aqui. Fala pessoal, finalizando o vídeo. Hoje foi um dia um pouco interessante, eu consegui passar algumas visões interessantes, né? Novamente falando, eu tô sou iniciante no YouTube, então eu tô com ideia de muitos conteúdos para trazer ainda, né? Tem nem 2 meses, eu acho, postando vídeo, ou 2 meses, enfim. Mas eu tenho muitas ideias de conteúdo e eu vou gravar a série Forex do básico ao avançado, onde eu acredito que eu vou ajudar muita gente que não tem um rumo para seguir ou até mesmo está começando agora no Forex, beleza? Então nessa série eu vou passar desde como abrir conta na corretora até como abrir sua operação, contexto, linha de raciocínio, calculadora de lotes, enfim, tudo que você precisa para ser lucrativo. Eu só não sei as datas certas que eu vou gravar essa série, que eu vou dar início, né? Talvez semana que vem, porque isso demanda tempo e eu não quero entregar de qualquer jeito, né? Vai ser vídeos aqui no YouTube mesmo, né? Mas eu quero fazer de um jeito que a série se torne referência, que todo mundo que queira começar no Forex assista essa série e já saiba o que fazer, entendeu? Tô fazendo de coração, porque eu queria ter esse acesso a essa informação quando eu tava começando. Então é isso. Hoje é sábado, né? Amanhã eu acredito que vai ser um dia mais tranquilo. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da visão que eu passei, beleza? Dê o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!